cresci numa sociedade ali entre os anos 90 e 2000, né, onde era a questão das práticas e essa questão de ser gay ou ser homossexual, aquilo era muito complicado. Por quê? Na época a gente não tinha nenhuma previsão de lei que tutelasse o tipo de família homoafetiva ou adoção por casais homoafetivos. Então eu cresci num mundo onde moralmente era, acho que ser gay era muito errado e né, isso era ostensivamente colocado na sociedade através de estereótipos, né? Eu lembro até hoje que eu vi um programa na Rede Globo, que era o Zorra Total, tinha um quadro do Lúcio Mauro Filho com o pai dele, né, o Lúcio Mauro pai, em que o pai era sempre aquele machão que pegava todo mundo, tinha um monte de amigos que eram daquela vibe, e aí aparecia o filho dele, com aquele estereótipo de bicho afetado e tal. E aí sempre ficava aquele furdunço, qual é, o que houve, seu filho e tal. E eu lembro daquele bordão que o cara falava, o pai falava no final, que era onde foi que eu errei. Então aquilo trazia, aquilo doía, porque aquilo voltava a reforçar aquilo, pô, então ser gay é muito errado mesmo, né? Aquilo não tá certo. Então eu via que eu achava que aquilo estava errado em mim, porque, enfim, a sociedade não tinha uma lei que me tutelasse, que me protegesse. A gente tinha saído do final dos anos 80, estava ali nos anos 2000, com o início das paradas GLS, na época, até então, antes de ser movimento LGBT, ainda com a questão muito forte da pandemia de AIDS, a estigmatização das pessoas pelo comportamento homossexual e uma carga de preconceito muito grande. Então, ali era muito difícil você adotar uma expressão normal, natural de afeto, em que você visse exemplos de pessoas, né, de pessoas homoafetivas mais velhas, ou com filho, ou vivendo na terceira idade, coisas que só foram acontecendo ao longo dos últimos anos, né, com as conquistas é, das uniões homoafetivas, da criminalização da homotransfobia. Então, isso tudo foi um movimento que foi acontecendo principalmente a partir da década de 10. Então, era muito difícil na escola você ser aquele que é apontado como aquele que é o viadinho, aquele que tem o comportamento feminino. Então eu ia para a escola, às vezes, com muita vergonha de responder. Eu já saía, achava que eu era errado, então eu já era zoado, eu sofria aquele bullying, mas eu aceitava muitas das vezes porque eu achava que aquilo era o natural, eu achava que na verdade eu era muito errado e eu era o único, né? Eu até então acho que eu tinha a visão que eu era o único que passava por esse problema, por essa questão. E aí, ao longo da minha adolescência, eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas e ver que eu não estava tão sozinho nessa e que, verdade seja dita, muitas dessas práticas eram reforçadas por preconceito, por exigência de uma masculinidade que para tantas pessoas, tanto para homens gays como pessoas como para homens héteros ou bis, enfim, independente da sua orientação sexual, mas que reforçavam comportamentos negativos, competitivos, de discriminação e muitas vezes muitas vezes nós homens não nos permitimos sequer a chegar, por exemplo, a explorar o próprio prazer, né? Eu como um homem gay tive que desconstruir também uma certa parte da minha vivência, do meu desejo e do meu próprio prazer corporal, porque eu tive que me relacionar com outros homens. Então, a partir daí, isso já é uma questão, né? Agora, os homens héteros também, eles têm muitos lugares dali do corpo dos homens que não são permitidos o prazer, ou que aquilo fica como espécie de tabu, né? Então,